Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu antigamente, nos anos 2000, quando eu era um jovem mancebo, aquela pessoa que ficava assim, ai, nossa senhora, adoro televisão e os meus sonhos pro futuro, vai dar tudo certo. Eu adorava fazer o quê? Ficar na frente da televisão assistindo aqueles programas de clipe, sabe? Você gostava, Brelana? Da MTV? Não, eu não pegava MTV lá em casa, né? Mas eu gostava. Eu me contentava com a Sabrina Parlatore fazendo aquele Clipe Mania. Que ela, tipo assim, chegava sábado, aí ela ficava assim, olha só, em tal posição, o clipe tal está aqui. Então, a partir de agora, você confere comigo os 20 clipes mais pedidos da semana. E no programa de hoje tem 3 estreias bem bacanas. Só que nesses programas eu ficava esperando um clipe específico, que eu gostava. É aquele menino, o Eminem. Gosto daquele menino, porque ele tem uns clipes que é divertido, que tem aquele clipe do Without Me, sabe? Que ele tá subindo uma escadinha, subindo na parede. Aí eu fiquei vendo lá e vi assim, eu gostava, porque eram uns clipes engraçados, eu não entendia nada de inglês também, né? Eu não sabia do que tava falando, mas aparecia Batman. Mesmo que eu entendesse também, eu não entendia nada, porque ele... Não ia adiantar. O que foi? Eu lembrei de uma coisa, eu não entendia nada de inglês. E aí a gente ficava assim, nossa, que música bonita. How to fry to frozen. Só que eu também gostava muito de ouvir uma música que chamava Toy Soldiers, que eu tava jogando Ragnarok lá, e colocava Toy Soldiers, era muito bom essa época. Beleza, outro dia eu olhei uma matéria e falei assim, o Eminem. Não, mas o Eminem sumiu, né? Tem muito tempo que eu não vejo nada do Eminem. E, na verdade, esse sumiço só provou um ponto sobre a internet e sobre como a gente vê essas coisas na internet. Nós vamos chegar lá, eu vou explicar isso pra vocês. Mas, primeiro, vamos descobrir onde que tá o Eminem, o que aconteceu, de onde ele saiu, como se alimenta. É hoje, no Nerd Show. Pra gente começar a nossa história aqui, a gente tem que visitar primeiro o pequeno Eminem, né? Antes da fama, pra entender que ele nem sempre foi famoso. E, na verdade, ele nem chama Eminem. Fico um pouco decepcionado com essas coisas. Eu fico um pouco. Ele podia chamar John Eminem da Silva. Mas não é assim que acontece. O Marshall Bruce Mathers II nasceu no dia 17 de outubro de 1972, na cidade de St. Joseph, no estado de Missouri, lá nos Estados Unidos. Só que tem um pequeno problema, que o pai dele abandonou ele quando ele tinha 1 ano de idade. E a mãe dele, como é que eu posso dizer assim, ela tinha umas questões, uns distúrbios que não tornou a vida deles muito fácil assim, sabe? Eles brigavam bastante. Aí o Eminem sempre mandava carta pro pai dele, que tinha separado, né, da mãe dele e tal, só que as cartas sempre voltavam. Então era uma relação, né, de pai dos anos 90, só que lá nos anos 70. Eles se mudavam muito de casa, iam para várias cidades diferentes, até que eles se estabeleceram num lugar em específico que é em Detroit, a cidade do Robocop. O Robocop ia ser da hora, hein, pra gente fazer um episódio aqui. Mas esquema, história triste, eu sou triste aqui no momento. E um detalhe importante é que ele se estabeleceu, a família dele se estabeleceu num bairro que predominantemente era por famílias negras, né? Só que ele é branquinho ali no meio e tal. Ele teve alguns problemas com isso. Porque ele apanhava bastante do pessoal do bairro, ele apanhava bastante do pessoal da escola, e isso foi um fator, assim... Teve uma época, inclusive, que ele até caiu, bateu, teve uma lesão cerebral e tal, até que virou uma música depois chamada Brain Damage, mas nós não chegamos lá ainda ele não é famoso, ele é só o Marshall Joseph. Só que aos 14 anos ele começa a ser inserido nesse mundo do rap, né? Por influência muito do meio onde ele vivia e também por um parente da mãe dele lá que deu um CD do Ice-T pra ele. Agora pensando no Ice-T, é o chá gelado, né? Eu pensando que era o nome Ice-T. E ele ficou encantado com uma música que chamava Reckless. Bom, mas já que ele tava nesse mundo do rap, os rapistas, né, eles normalmente têm um nome que eles representam lá, e ele começou a fazer rap com os amigos dele, o amigo dele já tinha um nome. O Mike Ruby ia ser o Manix, com X, e ele também queria ter um nome, né, ele, como era uma pessoa que gostava de doce, aparentemente, ele também arranjou um nome que parecia um doce. Então o Marshall Mathers conseguiu o nome de M&M, sabe? M&M. M&M.
Eminem. Nossa. É. Pois é. É o MM de doce mesmo, só que virou Eminem, né? Porque o pessoal falava rápido, virou Eminem e ficou. Olha só que coisa. É um pouco decepcionante, né, Babarelando? É um pouco decepcionante, Renato. O chá gelado, o docinho. Mas ó, tem uma coisa que não decepciona. O quê? Sua camiseta do dia. Ah, minha camiseta do dia. Vamos mostrar pro pessoal, então, os pãezinhos de queijo. Essa aqui tá bonita, hein? Olha a comemoração de 100 anos da Disney. Vários personagens. Olha esse carioca. Ah, é mesmo, ó. Dá pra gente fazer até aqueles negócios assim, circular. Fala o personagem, a gente... Olha o Cheshire. É, muito da hora. Bom, mas continuando nossa história triste. Somos três aqui no momento, Bruno. Aí, ainda adolescente, ele arranja um amigo que se chama Proof, que também entra nesse mercado do rap aí, né? Tipo, só que o que eles fazem? Por Detroit, eles começam a participar de open mics. O que são open mics? É, microfones abertos. Agora eu entendi! Então você chega assim, eu quero participar desse negócio aí. Eles dão meio que uma chance lá pro pessoal que tá começando, né? E os open mics no rap também, sabe aquele negócio que fica um falando assim, a sua mãe é tão gorda que não sei o quê. Se faz um negócio de rap e fica xingando um ao outro. Batalha. Isso, Babarela, as batalhas de rap. É porque vocês notaram que eu sou, né? Eu sou um profundo conhecedor do rap, assim, né? Então... Só que ele sofreu um pouco pra conseguir se impor como rapper sendo branco, assim. Eu estou falando isso com a melhor das intenções, tá, gente? É só porque é uma coisa que ele mesmo fala que aconteceu. Porque tava meio que destoando ali do pessoal. Só que ele começou a participar de vários concursos e o pessoal começava a vaiar ele por conta disso, sabe? Então, assim, ele deu uma sofrida nesse início. E no meio, ele sofreu bastante, na verdade. Mas na cena mais underground, que é aqueles... Sabe aqueles buracão que você faz isso aqui, underground. Aqui, realmente, o negócio é underground. Ele começou a se dar bem, né? Começou a ficar mais conhecido e o pessoal começou a notar a velocidade com que ele dava os... E em 1988, sob o nome de MC Double M, ou ABM, ele formou um grupo chamado New Jacks, que trocou de nome depois para Soul Fingers, que é os dedos da alma, e depois para Soul Intent, que é a intenção da alma, onde ele juntou uns amigos de infância, né, tipo o Proof lá, que era o amigo dele de adolescência. E em 1993 foi a primeira vez que ele apareceu em um videoclipe de uma música que eu vou ler o nome aqui porque ela é realmente muito difícil, que chama Eu não olha decorei o texto. PT, do rapper Champton. Que ninguém conhece, né, meu brother? Eu não precisava nem ter falado isso, na verdade. Mas ele tá aí, nesse borrão, nesse quadradão aí borrado, é ele. Porque a imagem também tá uma bosta. Bom, mas agora, com 23 anos, o Eminem já é pai, né? E ele começa a produzir o seu primeiro álbum, que ia se chamar Infinity, que foram lançadas mais ou menos umas 1000 cópias, né? E assim, pra venda, não quer dizer que vendeu. Vendeu mais ou menos pela segunda biografia dele, umas 70 cópias. Tem gente que fala que vendeu mais, tem gente que fala que vendeu menos, mas resumindo, foi um fracasso total. E é aí, depois dessa época meio cavernosa aí, que sabe quando você meio que dá um trem errado e você fica, né, pra baixo, assim, ele começa a envolver com droga, que esse trem, tal, fica aquela coisa. E é aí que ele cria o tal do Slim Shady. Você sabe o que é o Slim Shady? Você sabe, Bruno? Não, Shade eu sei o que é. Mas não é o Shady... Não, é o shade de tipo assim, é o meio que o lado sombrio deles. É o tipo a persona que ele usa pra falar de coisas meio cavernosas. Mas as coisas meio que estavam prestes a dar uma virada na vida dele. Em 1997, ele gravou um EP, que é tipo um single, né? Vamos dizer assim, uma música única, que ia se chamar Slim Shady EP. Venderam mais ou menos umas 250 cópias e virou um dos CDs, um dos álbuns mais raros dele. Foi um negócio meio caseirão, além de caseiro era underground e under orçamento também. Mas acabou que, assim, o pessoal que já conhecia, deu um certo rebulicinho ali, o pessoal reconheceu ele. Só que aí a coisa começa a mudar de figura quando ele se inscreve e participa de um negócio que chama Rap Olympics, que é como se fosse a tocha olímpica do rap. Ele se apresenta lá e tal.
Snoop Dogg police files. The type of lyrical control that I'm spitting, behind. You're gonna swear to God that shit was written, but it wasn't. I kill a dozen rappers when I'm buzzing. Um dos produtores que tava lá passeando viu a apresentação dele e falou assim: rapaz, esse menino aí, ele não é conhecido não, mas ele tem futuro. Pegou e apresentou isso pro Dr. Dre, que era um dos rappers mais famosos e influentes da época. Aí o Dr. Dre falou assim: não, esse cara, ele é bom mesmo, você fez bem em ter trazido esse diamante bruto pra mim. Faz o seguinte, acha esse cara e traz aqui que nós vamos bater um papo. Eu vou fazer um cafezinho aqui, ó, nós vamos, ó, conversar. Ele, o Dr. Dre, né, era fundador da Aftermath Entertainment, que era uma gravadora e tal, né? E calhou de, ó, ele era o ídolo do Eminem. Então os universos estavam se alinhando, né? Chamaram ele, conversaram e em 1999 eles gravaram um álbum inteiro, que era o Slim Shady LP, que era o álbum completo, né, daquele início aí do Slim Shady. E aí, o negócio começou a andar. Benza a Deus, viu? Tanto que é uma música bem clássica do Eminem já tava nesse álbum, que é My Name Is. Você lembra? My name is what? My name is my name is My name is... Você lembra? Não, né? Se tem alguém que é menos rapper aqui que eu, é só a Barbarelando, né, Barbarelando? Inclusive, né, os clipes dele sempre foram muito divertidos e nesse mesmo aí já tem uma paródia do Marilyn Manson, ele dá umas alfinetadas. É bem da hora. E é nesse CD aí, nesse álbum, né, que tem aquela música que eu falei que é o Brain Damage, por causa da porrada na cabeça lá que ele levou. Isso me lembra tantos jogos de RPG. Lembra mesmo, né, Barbarelando? Nossa, saudade de jogar um Arkham Horror. Procuramos amigos, vamos no Jornal Alcão daqui, né? Procuramos amigos que topem jogar 12 horas seguidas um jogo de RPG que possa não efetuar em vitória, né? Causar em vitória, sem frustrações. Beleza, só que aí, como é que o negócio começou a rodar? O pessoal do rap, ele é muito unido, então eles tinham que mostrar uns pros outros que eles estavam juntos e eles começavam a se promover, até porque ele também não é bobo, né? Ele tava na gravadora dele lá e ia ganhar em cima disso, mas ele fez uma música que chamava Still Dre, que também tinha o Snoop Dogg, e fez o Eminem aparecer no clipe uma cena pequena, ele correndo atrás de umas meninas na praia. Você talvez não lembre disso aí, mas não tem problema, porque o Eminem mesmo não lembrava. Running on the beach. That was like your debut album. I was? You was running on the beach. Mas só que a promoção deu bastante certo. Tanto é que ele ganhou o VMA, né, aquele prêmio lá da música da MTV, como o melhor artista novo. A revelação. A revelação, bicho! I remember now. E ele meio que estourou no rap, mas não estourou só lá localmente, não. Ele estourou mundialmente. Ele começou a ser mais fora da bolha do pessoal só do rap. Ele começou a atingir novos públicos. Tipo, eu, Renatinho, que estava vendo aqui Sabrina Parlatore no Clip Mania, olha só. Só pra você ter uma ideia, ele vendeu umas 1.700.000 cópias na primeira semana. Você entendeu? E do nada, assim, o cara não era ninguém, do nada, quase 2 milhões. Já em 1999, ele vai lá, viu que estava fazendo bastante sucesso e resolve fundar a sua própria gravadora, que era Shady Records. E o próximo álbum ia ser lançado no ano 2000, que era o The Marshall Mathers LP, que vendeu quase 2 milhões de unidades na primeira semana também, né? Parece que eles estavam vendendo bastante coisa. Aí já tem algumas músicas marcantes aqui, né? Por exemplo, The Way I Am, The Real Slim Shady, May I have your attention, please? Feminist women love Eminem. Chicka, Slim Shady, I'm sick of him. Look at him. Que Slim Shady, vamos só deixar claro aqui que sempre que ele fala Slim Shady, é esse personagem que ele criou, mas é aí que vem aquelas músicas mais zoeira, sabe? Toda música zoeira é sempre o lado dele, o Slim Shady. My bum is on your lips. My bum is on your lips. É muito da hora os clipes dele. Conta um pouquinho mais, só pra eu lembrar. He's back again. E teve uma música bem pesada também que chamava Kim, né? Que aí era de um relacionamento e tal.
ele alternava entre zoeira e uns trem pesado, umas críticas sociais, uns negócios cabulosos. Ele falava pra caramba. Esse álbum aí, ele recebeu muita censura, porque ele falava de muitos temas sensíveis, né? Mas isso aconteceu nos Estados Unidos, mas mundialmente ele vendeu mais de 25 milhões de unidades, né? Ele realmente, ele não estava nem aí. E tipo assim, o Eminem foi vocês podem até concordar comigo se vocês quiserem, ou não, me fala, mas é porque ele era um fenômeno gigantesco, sabe? Porque tem os rap lá, o 50 Cent, o Snoop Dogg, o Jay-Z e tal. Inclusive nessa época ninguém era triste, nesse início dos anos 2000. Era a música P.I.M.P. do... Ah não, gente, era muito bom. Go shopping, it's your birthday. Só que ele furava completamente a bolha. Ele se tornou mais um artista pop gigantesco do que um rapper de fato. Ele até ativou uma skin de ator e fez um filme, você lembra? Ah, é verdade. Ele foi ator mesmo. Acho ele fez que era tudo. 18 Mile. Eu não lembro direito não, mas ele fez isso também. E em 2001, ele tinha recebido algumas críticas lá sobre umas letras dele que eram meio homofóbicas e tal. E pra provar que não tinha nada a ver a história, ele subiu no palco na cerimônia do Grammy junto com o Elton John pra eles cantarem junto a música pra não dar mais pano pra manga. E em 2002, ele lança o seu próximo álbum, que era o The Eminem Show, que era claramente inspirado, e isso ele falou mesmo no Show de Truman, que era aquele filme, né, do Jim Carrey, toda vez eu esqueço o nome dele. Agora qualquer coisa que você esquecer, eu já vou chutar Jim Carrey. Jim Carrey, que é um filmaço, inclusive, né, aquilo sim que é filme bom. That's amazing. Aí tem algumas músicas que vale a gente destacar aqui. Por exemplo, Clean Out My Closet. E também a música Without Me, que é aquela do clipe que eu adorava. Follow me, everybody just follow me. E depois eu fui ler a letra e descobri que ele fala, na verdade, que o pessoal tava meio que boicotando ele na MTV e tal, e que ele era um mal necessário, que o pessoal começava a falar de outras coisas, mas ninguém dava tanto ibope, e que ele ia ao resgate pra ser polêmico, alguém precisava ser polêmico, era tipo isso. Só que em um texto de 275 milhões de palavras, né? Eu só estou resumindo. Foi o álbum mais vendido do ano e vendeu 27 milhões de unidades. Já em 2004 vem um outro álbum que deu uma certa treta com o rei do pop. Inclusive, se você não viu o vídeo do Michael Jackson aqui, o Michael Jackson, você tem que assistir, porque tá bem da hora, a gente contou a história dele aqui, tá? Vou deixar no card aqui em cima pra você assistir. Mas é o seguinte, o CD, o álbum, se chamava Encore, e vendeu bastante também, com suas 11 milhões de cópias. Numa época que o CD tava começando, né, a titubear, mas mesmo assim, boas vendas. Com músicas muito boas, tipo Mockingbird e Just Lose It, que era Just Lose It. So crazy. Vocês devem lembrar, porque se os direitos autorais regaçarem, a gente já tem aqui um belo cancioneiro pra cantar essa música pra vocês. Mas no clipe, o que acontecia? Ele dava uma zoada no Michael Jackson. Já começa com ele, né, andando nos negócios brilhantes, assim, que nem o clipe do Michael Jackson, e do nada ele perde o nariz do clipe. Você é tão errado. Nossa, isso é tão errado. Eu sei, mas é muito engraçado ao mesmo tempo, né? Você para de... Vocês estão rindo também. Vocês não podem rir desses negócios, não. Só porque é engraçado. Só que ele tinha uma proporção gigantesca, né? E o Michael Jackson ficou sabendo disso e deu umas declarações na época, deu uma tretinha. I've never met Mr. Eminem, and I've always admired him, and to have him do something like that was pretty painful as an artist to another artist. It's sad because, well, I think what Stevie Wonder said is true. I just don't want to say too much more than that. But he should be ashamed of himself, what he's doing. Stevie said he's bullshit. E ele também era muito engajado politicamente, tanto é que uma semana antes das eleições americanas, lá em 2004, ele fez uma música, um clipe, lançou o clipe, criticando George W. Bush e tal, mas acabou que ele foi reeleito também, né? Mas o clipe é muito bom. Aí ele meio que deu uma parada, mas ele meio que quebrou esse ato pra lançar um álbum em homenagem a um amigo dele que tinha sido assassinado. Que era aquele, o Proof, sabe? Um amigo de adolescência? Pois é. Ele lançou o Eminem Presents The Re-Up. Mas o próximo álbum mesmo, só vinha lá
em 2009. O nome desse novo álbum era Relapse. O CD já estava começando a baixar, mas que teve ótimas vendas, na verdade. E foi o álbum de hip hop que vendeu mais naquele ano, né? Inclusive, a música que ele fez lá com o Dr. Dre e com 50 Cent chegou em primeiro lugar nos charts. Ele tava quebrando recorde atrás de recorde, gente. E pra compensar, né, que ele ficou um tempo sem postar nada, como se fosse youtuber, né? Ele em 2010 já lançou um outro álbum com o remanescente das músicas que ele gravou pro álbum anterior, que eram muitas coisas e ele não tinha onde mais colocar isso, que se chamava Recovery. E a música Not Afraid foi um super sucesso, né? Inclusive que até ganhou o VMA daquele ano. E o Love the Way You Lie foi com a Rihanna, né? Foi o single que ele mais vendeu de todos, com mais de 9 milhões de unidades. O single é só uma musiquinha, tá? Imagina. E em 2011, olha só que interessante, ele foi a pessoa mais seguida no Facebook. Porque tem que pensar, gente, na época o Facebook era o Instagram, ele passou Justin Bieber e também a Lady Gaga. Olha, ele não é pouca coisa não. E em 2012 veio o anúncio de um próximo álbum, que seria a continuação daquele segundo, The Marshall Mathers LP 2. Que inclusive teve uma música que entrou naquela trilha sonora do Call of Duty Ghost de 2013. Só que aí foi nesse aí que veio um meme, né? Que é uma música que chama Rap God, que é aquele que ele mostra o tanto que ele consegue falar rápido. Essa música aí viralizou e estourou, virou um grande meme que a gente usa até hoje. Ele não me viu conversando nos momentos. Contando fofoca, né? Você viu que a Madonna Rica... E assim, a gente pensou que ele sumiu, mas vamos falar sobre um pouco dos recordes que ele tem até hoje. Foi o primeiro artista americano a ter o top 1 7 anos consecutivos lá na Billboard, lá dos negócios do Reino Unido. Ganhou o Global Icon Awards, né, que é tipo o prêmio ícone das galáxias, assim. Foi o primeiro artista a receber certificação diamante quando eles vendiam ainda a música separada, né, que era a transição do CD e tal. Foi o álbum mais vendido em 2013, só perdeu pro One Direction, que fez isso só um ano, ele fez isso várias vezes. E daí o Eminem entrou num hiato de novo de novos álbuns, mas aí ele começou a fazer mais um monte de coisa que não é necessariamente lançar um álbum. Ele foi produtor da trilha do filme Knockout de 2015. Em 2017, vazou uma informação que o Serviço Secreto dos Estados Unidos estava meio que entrevistando ele, porque ele fez umas músicas meio que falando sobre o Donald Trump e tal, a filha Ivanka lá que ele tem, então, sabe, como se ele fosse fazer alguma coisa. E no mesmo ano ele começou a fazer um anúncio de um remédio que era falso, né, que chamava Revival, mas aí foi e lançou um álbum pra fazer esse negócio. Meio que tudo que ele fala, ele não precisa anunciar que vai fazer, ele só lança o negócio, dá muito certo. Isso até hoje. Pra você ter uma ideia, todos os álbuns dele tem mais de 1 bilhão de visualizações no streaming. Menos o primeiro que não tá lá, mas fora isso, todos. E, inclusive ele fez até um show ao vivo, né, no Fortnite, pros jovenzinhos, ele virou até skin do jogo. Aí isso confronta um pouco a minha ideia de que o Eminem tinha sumido. Você também tinha essa ideia que ele tinha desaparecido um pouco, não tinha? Tinha, e aí eu percebo, Renato, que o problema é nosso. O problema é nosso, e sabe o que isso prova? Uma teoria, uma tese ou uma conversa que a gente tem sobre a internet, que são as bolhas. Porque não necessariamente uma pessoa não tá fazendo sucesso só porque eu não conheço ou eu não tô acompanhando. Era muito mais fácil a gente ver que a pessoa tava em alta antigamente porque era centralizado. A gente só tinha televisão pra assistir. Tinha o quê? Uns 12 canais no máximo? Ah, nossa, na minha TV. Tinha uns 4, 5 no máximo, né? Então a nossa informação antes de internet, antes dessa pulverização toda, vinha só daí. O que dá uma falsa sensação de alguém que você, por exemplo, não acompanha pelas redes sociais, de que a pessoa sumiu. Ou ela tá na Record, que é pior do que ter sumido. Mas isso não é verdade. Na verdade, o Eminem tá batendo recorde atrás de recorde. Até hoje ele tá participando do Super Bowl, de várias apresentações, fazendo colaborações de música, e no alto dos seus 50 e poucos anos, né? Ele tá bem demais. Ou seja, da próxima vez que você pensar que alguém sumiu, talvez não. A vida da pessoa continua. Só que a gente não tá mais acompanhando e essa informação não chega pra gente se a gente não for atrás. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, tem um monte de vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, mas você tem que clicar. E atrás, que nem eu te falei. Então clica, vai assistir,
Você vai gostar, tenho certeza. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!